Olá, eu sou Antônio Marcos e este é o canal Pregando o Evangelho. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e o tema dessa mensagem é uma boa notícia sobre os sofrimentos. Sabemos que nos dias atuais passamos por muitos sofrimentos, por muitas tribulações. Na verdade, a vida do ser humano durante a Terra, sobre a sua existência sobre a Terra, é constituída de muitos sofrimentos, ou que a gente pode entender também como tribulações, provas, angústias. E nos dias atuais, principalmente com a chegada dessa pandemia, do coronavírus, muito se fala e se reflete, e tem pessoas refletindo sobre a importância do sofrimento. E hoje nós vamos meditar o que a Bíblia fala sobre o sofrimento, a origem, possíveis causas, entre outras coisas mais. Para começar, a origem. O sofrimento, como nós o conhecemos, nas suas muitas espécies, ele surgiu no Gênesis, lá no Éden. Lá começou o sofrimento, após o pecado, após o que os teólogos chamam de a queda. Com a queda veio o sofrimento, veio a morte, a angústia, dor, o trabalho se tornou penoso, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Aí você pode estar me dizendo, mas você não disse que teria uma boa notícia sobre o sofrimento? E o que você está me falando é sobre o que aconteceu. Sim, a Bíblia tem não só uma boa notícia, tem várias boas notícias sobre a prevalência, da vontade de Deus sobre os nossos sofrimentos agora. A primeira boa notícia, ela está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 13. Lá diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então Deus fez uma promessa de uma nova terra e de um novo céu onde habita a justiça. E sabemos que Cristo Jesus é a nossa justiça. É um lugar em que os justos se alegrarão por causa da justiça. Não será como este lugar e como essa terra que é repleta de injustiças, de maldade, de dor e de sofrimento. Quando nós pensamos em sofrimentos, como eu já disse antes, pensamos em tristeza, angústia, dificuldades financeiras, tragédias, fome, enfermidades, tentações, pandemias, mortes, entre outras coisas mais. E aí segue, As principais causas do sofrimento no mundo, como já disse, as principais causas, não são todas as causas que estão aqui. A primeira causa que quero enumerar é Satanás. Algumas pessoas até acham ruim porque os crentes, os evangélicos falam muito de Satanás. Não é porque nós falamos muito de Satanás. A própria Bíblia apresenta ele como um inimigo que use de muitas artimanhas, de muitos engodos para nos enganar e nos conduzir ao sofrimento. Agora, é bem verdade que não podemos dizer que tudo que acontece em nossa vida é feito de Satanás, porque tem pessoas que qualquer coisa que acontece, foi Satanás, foi o diabo. Não, veremos mais à frente que nós também temos responsabilidades e tem coisas que é Deus mesmo que permite em nossa vida. Então, o que a Bíblia diz? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Pedro, que também era chamado de Simão. Está escrito assim, em Lucas 22, 31. Jesus disse a Pedro: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então, Jesus está dizendo para Pedro, Satanás quis cirandar, que significa como peneirar, pôr à prova, passar por tribulações, sacudir para tirar aquilo que há de precioso em nós. Aí, a boa notícia sobre isso, E o que eu quero dizer também? Que assim como Pedro foi testado com relação à fé dele, durante um momento de dificuldade, ele até chegou a negar Cristo, vemos também na Bíblia a história de Jó, um dos patriarcas que passou também por muitas situações difíceis, e tudo porque Satanás o pôs à prova. Lógico, com a permissão de Deus. E vemos agora sim a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo, ele intercede por nós em meio aos nossos sofrimentos. Ele venceu o maligno, então o maligno não tem poder nenhum sobre aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Esta palavra só vale para quem se entregou aos pés de Jesus, se rendeu à vontade de Deus.
Não vale para você porque ainda não quer dizer, é porque é crente. Não, é muito mais do que ser um crente, de ser um evangélico. É sim se render totalmente ao Senhor. É sim de totalmente entregar a sua vida a Jesus Cristo, crendo nele como Senhor e seu Salvador. Então, nesse momento, a pessoa ela é liberta do poder do pecado, da escravidão do diabo. Mas enquanto a pessoa não toma essa decisão de seguir a Cristo, ele segue escravizado e debaixo do poder do maligno. E a boa notícia é essa, que Jesus diz aqui: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus disse a Pedro: eu roguei por ti, eu intercedi por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E da mesma forma como Jesus intercedeu por Pedro, ele também intercede por mim e por você. Não há por que temer diante das provações que lhe vêm. Muitas tentações, muitas coisas que têm acontecido na sua vida, muitas vezes o próprio diabo usa disso. Nem sempre é o diabo, mas muitas coisas acontecem porque Deus permite o agir dele. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus diz: eu roguei por ti. Assim como ele intercedeu por Pedro, a Bíblia também diz que ele é nosso intercessor hoje no céu, velando por mim e por você. Amém? A segunda causa dos sofrimentos é o mundo. Você vai me dizer, como o mundo? Quando eu falo aqui do mundo, queridos, devemos entender que há muitas concepções. A palavra mundo há muitos significados. E o mundo que eu quero colocar aqui é como o apóstolo João via. Ele descrevia o mundo como... João emprega no seu evangelho como sendo um sistema político, filosófico e religioso contrários aos valores do reino de Deus. Jesus Cristo chega a dizer em João 15,18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então Jesus está dizendo, se o mundo odiou a mim, com certeza vai odiar vocês. Porque antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. Então nós não estamos falando dos cosmos, a gente não está falando do planeta, do mundo como planeta. Nós estamos falando do mundo como esse sistema perverso, esse sistema que não segue os valores, mas pelo contrário luta contra tudo que são os bons valores do reino de Deus e da vontade de Deus. A boa notícia sobre isso, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só o que Jesus está dizendo para nós. Tende bom ânimo, que é o mesmo que quer dizer tenha coragem, eu venci o mundo. E podemos interpretar e inferir que assim como Cristo venceu o mundo, nós que também nos agarramos firmemente com Cristo, que seguramos na mão dele firmemente e recebemos dele o poder, por meio do seu Espírito Santo o poder, nós também podemos vencer. Amém? Outra causa de sofrimento, não é apenas Satanás, o mundo. Muitas vezes os sofrimentos que nós passamos são causados por nós mesmos. Você pode, como? Por nós mesmos. Muitas vezes a gente, muitas vezes a gente não faz o que deveríamos fazer. Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas ou faz, E o que acontece é que a gente traz também sofrimento para a nossa vida. Em nossas ações ou omissões acaba trazendo sofrimento. Vejam só, em Lamentações 3,39 está escrito: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, muitas vezes, no meio aos sofrimentos, a gente coloca a culpa em Satanás, nos políticos, coloca a culpa em Deus, mas poucas vezes nós olhamos para dentro de nós, fazemos uma reflexão sincera. Será que não são as minhas atitudes? Será que não são a minha conduta que tem me levado e me colocado em situações de dificuldade? Devemos refletir. A boa notícia é que mesmo quando nós pecamos, erramos, falhamos, temos conduta e temos ações que nos levam ao sofrimento, Deus diz: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Isso está em Salmo 145:14. Então, mesmo que esteja prostrado, Deus te levanta. Amém? Outra coisa, muitos sofrimentos que nós passamos é permissão de Deus. E você me pergunta, mas por que Deus me permite o sofrimento? Por que Deus permite esse sofrimento na minha vida? Eu não gostaria de ter sofrimento.
Sim, tudo que nós passamos tem um propósito, né? A Bíblia diz que Deus age por meio de todas as coisas com o propósito de abençoar aqueles que o amam, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece é com o propósito de Deus. A Bíblia diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo, isso aqui é na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqui está nos dizendo que, assim como o ouro que perece, que passa pelo fogo para ser refinado, para ser aprovado, assim é a nossa fé. E é Deus que permite isso, para provar a sinceridade da nossa fé. O tipo de fé, a qualidade de fé que temos em nós, né? Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus diz assim, que Ele mesmo tinha levado o povo de Israel, os hebreus, para o deserto, e tinha permitido que eles caminhassem por aqueles 40 anos para provar, né, o que havia no coração deles. Diz assim um trecho: para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês guardariam os meus mandamentos. Então muitas vezes acontecem coisas que é para provar a nossa fé, para provar o que há de, se a nossa fé é sincera, se o nosso coração está verdadeiramente convertido e entregue a Jesus Cristo. A boa notícia, diz assim a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então vale a pena passar por essa prova, perseverando, crendo em Deus, porque há uma coroa de justiça e de vitória para cada um de nós que perseverarmos até o fim. Outro propósito dos sofrimentos que Deus permite na nossa vida, às vezes vem para nos corrigir. Sim, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 19, que ela mostra, e em muitas outras passagens no Antigo Testamento, que muitas vezes Deus permitiu sofrimento na vida dos israelitas. Isso porque muitas vezes Deus chamava-os ao arrependimento e eles não davam crédito, não davam ouvidos ao chamado de Deus. Olha só esse trecho. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Está vendo? E por conta disso, Deus levou os israelitas para o cativeiro na Babilônia. Por 70 anos tiveram cativos ali. E passaram por muitas perdas, destruição. E muitas vezes foi assim. O único jeito que Deus achava, porque Ele falava com amor. Levantava um profeta, levantava outro profeta. Mas o povo não dava crédito. Continuava no pecado, na idolatria, na maldade. Até que por fim Deus permitia vir o inimigo. E quando eles estavam sofrendo debaixo da mão do inimigo, eles clamavam a Deus. Então, por isso que Deus permitia esse sofrimento. Ah, mas e para nós cristãos, essa regra é válida? Veja o que diz em Hebreus 12, 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Então, Deus usa também da disciplina, do sofrimento como disciplina para nos corrigir. Nós que somos filhos dele, pela fé em Jesus Cristo. Outro propósito também dos sofrimentos na vida do cristão, que Deus permite, é para que depois da gente passar por isso, ter sido aprovado, para que possamos testemunhar para os outros, para que possamos levar uma palavra de consolação, com a consolação que agora nós recebemos de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Deus, eu estou aqui resumindo, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus agora, nesse momento seu de tribulação, se você o buscar, Ele vai trazer paz ao seu coração. O Espírito Santo, que também é chamado do Divino Consolador, vai preencher você, vai trazer paz à sua vida e você vai poder consolar outras pessoas. A boa notícia é
eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Quem diz isso é Jesus. É Deus que está dizendo. Se você muitas vezes é repreendido, está sendo corrigido, Deus está usando de meios, de dificuldade, de lutas, é porque Ele ama você. É porque Ele tem por filho e não por bastardo. Aí ele diz mais: portanto, seja zeloso e arrependa-se. Apocalipse 3:19. Vamos ver agora a diferença do sofrimento na vida dos justos e na vida dos ímpios. O apóstolo Pedro diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinando a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. 1 Pedro 4:12-13. Então, o apóstolo está dizendo assim: não fiquem pensando que está acontecendo algo demais por vocês passarem por tantas provações, né? Vem algo como um fogo. Fogo é tido na Bíblia muitas vezes como uma figura de provação mesmo. E ele fala o seguinte, que nós devemos nos alegrar por sermos coparticipantes, por participarmos juntamente com Cristo. Porque os sofrimentos que muitas vezes vêm à nossa vida é por sermos pessoas que seguimos os valores e os ensinamentos de Jesus Cristo. Ok? Na vida dos ímpios, o sofrimento na vida dos ímpios. Muitos ímpios não passam pelos mesmos sofrimentos pelos quais os justos, os bons, passam. A Bíblia até narra no Salmo 73 a história de um homem chamado Asaf. Asaf foi um homem que ficou muito triste, muito angustiado, porque ele passou a ter inveja dos ímpios, vendo que os ímpios não passavam pelas situações difíceis pela qual ele passava na vida dele. Ele percebeu que os ímpios não achavam doentes, muitas vezes os ímpios estavam gozando de boa saúde, muitas vezes o ímpio tinha ali todo o conforto, tinha dinheiro, blasfemava o nome de Deus e continuavam, ali riam e continuavam indo bem. E ele ficou tão perturbado com isso que ele quase desviou, quase que os pés dele se resvalaram, escorregaram do caminho do Senhor. Mas o próprio Asaf diz aqui no Salmo 73 que teve um dia que ele entrou no santuário, aí Deus mostrou algo para ele. Olha só que interessante, vou ler aqui a partir do versículo 16 do Salmo 73. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Então ele percebeu, falou assim, não adianta essa pompa dos ímpios que se gozam de sua riqueza, do seu poder. Quando Jesus se levantar, queridos, ele, para nós que sofremos agora, que perseveramos com ele vai nos dar uma coroa, vai nos abraçar, vai nos receber em seu reino. Agora, qual que é a expectativa desses ímpios que seguem seu caminho de maldade e rebeldes contra Deus e a sua vontade e a sua palavra? A única expectativa é uma expectativa de horror, de condenação. Então, nós não temos por que ficar pensando, o ímpio, fazendo essa comparação, o ímpio não passa por isso e eu que sou servo de Deus estou passando. Querido, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que teríamos aflições neste mundo. Então, preparemos, sejamos fiéis mesmo no sofrimento, porque vai valer a pena quando você se encontrar com Jesus. E outra coisa, pensemos, quanto tempo vive uma pessoa na face da terra? Quantos anos? Quantos anos chegou a pessoa mais velha que temos notícia dos jornais? Às vezes a gente ouve falar em 120, coisas assim. Olha só, mesmo que uma pessoa... E dificilmente essa pessoa gozará de saúde durante esse tempo todo de vida, porque a média de vida, de expectativa de vida é bem mais baixa. Estou dando o máximo que a gente pode imaginar. Agora, essa pessoa vai curtir desses bens, desses favores, essa terra por esse breve tempo. Agora você não, você vai sofrer por esse breve período de tempo chamado vida, mas logo você receberá, juntamente com Deus e com os demais santos e eleitos na fé, você receberá uma coroa e a vida eterna, para ter uma vida eterna de paz, de alegria, da presença de Deus, vivendo no reino de Deus, como filho de Deus, como filhos da luz. Então, querido, vale a pena pagar esse preço. Não devemos nos comparar, ficar preocupados com ele. Pelo contrário, vamos orar para que se arrependam, porque tudo
de bom que eles podem ter, estão tendo aqui na terra, agora, desde que não se arrependam, né? Mas nós não, nós temos uma expectativa de coisas maiores e melhores no reino vindouro. Continuando aqui, como podemos vencer os sofrimentos? Como? A Bíblia nos ensina, né? A primeira coisa, queridos, é pela fé. Tendo fé em Deus, tendo fé em Jesus, tendo fé na Bíblia, tendo fé na história de Jesus que veio ao mundo para morrer por nossos pecados e que hoje nos assiste ao lado de Deus. Olha só o que diz aqui em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Está sentado à direita do trono de Deus. Olha que interessante. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2. Então Jesus não se importou com a afronta, com o sofrimento, com a cruz, porque ele sabia o que estava reservado para ele. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim, para você é isso. Não se preocupe com o sofrimento agora e momentâneo. Tem algo glorioso, algo de grande esplendor preparado para mim e para você. Então nós devemos olhar e pôr nossos olhos em Jesus e no que está preparado para nós. E não no aqui e no agora. Amém? Outra coisa, para vencermos o sofrimento, precisamos ter ação. Não basta apenas ter fé, precisamos ter obras também, né? E entre essas ações inclui orar, meditar na palavra, buscar, fazer o que está no nosso alcance, né? Isso também está incluso. Veja o que Deus disse a Josué, isso cabe muito bem para nós hoje também. Deus falou certa vez com Josué assim: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Então essa mesma palavra é válida para mim e para você. Não temas, não fique agora cheio de medo, cheio de receio. O que será de mim diante dessa pandemia, diante do sofrimento? Talvez seja outra a situação de sofrimento da sua vida, de preocupação agora, de desespero. Seu Deus continua no trono. Seu Deus é o Deus vivo. Nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele permitiu isso, e como permitiu, é porque Ele tem um propósito nisso. Para mostrar como o homem é insignificante, como o homem é pequeno, como o homem é dependente da graça e da misericórdia de Deus. Ok? E sobre o fim dos sofrimentos? Será que tem um dia que haverá o fim, que terá fim todos esses sofrimentos sobre a terra? A Bíblia nos diz que sim. Um dia terá fim todo esse sofrimento. Só quando eu morrer? Não quer dizer. Apesar de, enquanto nós estivermos na terra, passaremos por lutas, por problemas difíceis, por situações, tribulações, aflições, mas a Bíblia diz algo, querido. Em Salmo 34:19 está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ok? Então, muitas são as aflições do justo. Não são poucas, são muitas mesmo, mas Deus nos livra de todas. Então, toda vez que você passar por uma aflição, um problema difícil, uma situação complicada, parece aparentemente insolúvel, recorra a Deus, recorra ao trono da graça, pela fé em Jesus Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo. Ore, clame, busque auxílio dos céus. Não confie nos homens, nem nos príncipes, como diz a Bíblia, nem nos nossos governantes e autoridades. É lógico que devemos orar e interceder por eles, mas nossa esperança não deve estar neles, deve estar em Deus, em Jesus Cristo. Amém? E diz mais, em Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4 está escrito assim: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então haverá um dia que não haverá mais sofrimento, nem dor, nem morte, não haverá mais pandemias, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais tantas essas coisas que agora tanto nos afligem, ok? Então a Bíblia garante, tem um final feliz sim para o cristão que persevera crendo, orando, buscando o auxílio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês. Deus continue abençoando cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Amém.